Muito bem, começando mais um episódio do MCDcast com o Dr. Flávio aqui e hoje com uma convidada mais do que especial, uma mentorada nossa, nutricionista, que toma chimarrão e que vive falando que tá com calor quando tá 12 graus. Olha só. Boa noite, Karina Alice, é um prazer receber você aqui. Eu vou contar já um bastidor aqui que a gente acabou de fazer, ó. Nutricionista, lancha uma maçãzinha com chá. Aí eu disse, eu subi aqui para gravar, vou jantar. Eu comi cuscuz, uma panela de cuscuz com ovo e queijo de manteiga. Não à toa. Eu estou precisando de um nutricionista também, mas enfim, isso é conversa para depois. Mas então, a gente já marca o horário, não tem problema. Beleza. Olha só. Aprendeu, tá vendo? Já está sabendo. Tô com a agenda pessoal, aqui. não se esqueçam, deixam aqui, vou fazer a apelação, o likezinho aqui, maroto, né, na gravação. Coloca para se inscrever, porque tem muita coisa boa para acontecer aqui no MCDcast, mas a gente sempre começa, né, Marcelo, pedindo para a Karina livremente conta a história do começo, de onde é que veio Karina Alice, de onde ela é, como foi a trajetória, se quiser começar a trajetória do profissional para frente, né, do início da vida profissional, ok, para a gente chegar um pouco nesse momento, né, como foi esse momento de estar no digital, e outra coisa, dizer que a Karina só está aqui porque hoje ela sabe que ela é uma criadora de conteúdo digital, ela não é mais só nutricionista. Então a gente quer chegar nisso aí, né? E ela cada vez está dando mais. Então começa aí, Karina, um prazer mais uma vez ter você aqui. Prazer é meu, gente. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Meu nome é Karina Alice, então. Karina Alice de Almeida, na realidade, né? Mas ficou Karina Alice. Eu moro em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e como a gente costuma dizer aqui, eu moro do lado de Gramado. Pronto, aí todo mundo sabe onde é. Agora bem, deu, daí tá resolvido, porque Nova Petrópolis ninguém conhece, né? Mas é do lado de Gramado, então daí tá fácil. Frio igual Gramado. Então é isso, a gente aguenta os 12 graus, nossa, a gente tá no lucro, né? Tá passando calor, já tá suando. 12 graus Falando aqui em Bananeiras assim, casaco de pele pro povo aqui em Bananeiras, 12 graus. No Rio de Janeiro, 12 graus, o prefeito anuncia jogos de inverno, sabe? Snowboard. E suspende as aulas para o pessoal se aclimatar. Exatamente. Campeonato de snowboard. Meu marido é de Cuiabá, gente. Então, meu o Deus. sistema. Coitado. Nossa. Não, já se acostumou, né? Já se acostumou. Então ele já sabe eu já sei esse sistema aí tá 20 graus, o povo tá congelado, né? Então a gente acostuma aqui mesmo, né? Não tem o que fazer, não tem escapatória, né? Não tem o que fazer. Gente, sou formada tem 16 anos já. Não tive assim, o sonho da vida é ser nutricionista. É tão bonito contar isso, né? Mas não é da minha... O que te levou para nutrição? É uma boa pergunta, para te falar bem a verdade. Quando eu pensei o que fazer, a primeira coisa, eu tinha pensado em fazer administração. Aí pensei, gente, pra quê, né? Porque meu pai trabalhava gerente de uma fábrica de calçados que tinha aqui na época, e acho que ficava nessa visão aí, né? Até que depois a ficha caiu, pensei, mas vou eu administrar o quê? Não quero administrar nada. Não vai dar certo esse esquema aí, não. Vamos pensar numa próxima coisa. Aí fiquei ali, tipo, economia, olha, tudo a ver, né? E aí fui cair na nutrição. Eu fiz para engenharia de alimentos e passei. Quando fui me matricular, olhei o currículo e pensei, cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, 5. Nossa. Não quero. Vou esperar o próximo semestre, vou fazer faculdade de nutrição.
A questão da alimentação mesmo, eu acredito, não, se eu parar para pensar, não tem assim, eu sonho, alguma coisa, e super me encontrei. Mas nessa questão de sistema de atendimento clínico, que é hoje o que eu faço, também não era a minha visão do início. Ficar ali no consultório atendendo e tal, não tinha essa visão. E aí, acho que a vida vai encaminhando, né? Tô fazendo os estágios e tal, e aí me formei. Eu fui trabalhar aqui em saúde pública nos primeiros 8 anos, 7 ou 8 anos de formado, eu atendi aqui em Nova Petrópolis em todos os postos de saúde. Então ia pipocando em todos, fazendo É uma cidade rodízio. pequena? Bem pequena, Quantos gente. habitantes, mais ou menos? 20 mil habitantes. Todo mundo então é conhece, mais ou menos então. tamanho de Bananeiras, mais ou menos. Né, fica uma... É aquela cidade que tu sai na rua, oi, oi. Oi, e aí, beleza? Tudo bem? O meu marido no início dizia, final de semana se a gente saía, pronto, já fez teu eleitorado, podemos ir pra casa, né? Cara, conhece todo mundo. Eu disse, não é que conhece, é que tu vai passando pelas pessoas sempre, daí nem que tu não conhece, tu é obrigado a conhecer, né? Isso, Então, é bem coisa de cidade de interior mesmo, que é gostoso, né? Tem todo o lado bom da cidade mesmo. E aí, durante a faculdade, em outra cidade, né? Óbvio, não era aqui que eu estudava, eu fui me encaminhando mais para a parte técnica, eu fazia parte de um estudo de leite de búfala, eu fui mais para essa área. Então, depois de formada, que eu fui me encaminhando para os atendimentos. Então, que eu fui para a saúde pública, que eu disse de todos os postos de saúde, uns 8 que deve ter aqui na cidade, eu acredito, né? Ou eu pensar assim, acho que deve ser uns 8 postos de saúde. E, nossa, ótimo. Daí eu fazia os grupos de emagrecimento. Eu fui cair nisso daí de cara, assim, mas de paraquedas. Porque Já se especializou de cara. De cara. Aí caí lá, que tinha uma enfermeira que fazia. Aí ela me botou nesses grupos, mas eu só participava de um grupo e tal. E aí depois tem na saúde pública, não sei se isso é geral em todos os municípios, eles fazem umas reuniões para quem é hipertenso e diabético para entregar os medicamentos. Sim. E eu ia nessas reuniões fazer as palestras sobre alimentação e tal. Detalhe, eu sempre fui muito tímida, e aí fui cair nesse sistema assim, agora fala na frente de um monte de gente, né? Nossa senhora, né? Mas fui aprendendo na marra, assim, foi dando certo, e acho que foi interessante, porque se fosse esperar pelo momento certo para isso, eu nunca faria, né? Inclusive, migrando e pensando depois na questão do Instagram, é a mesma coisa, né? Vai filmar, vai fazer story, vai fazer vídeo, não sei, vai fazendo, porque se pensar no... pensar, se parar para montar, fazer roteiro, não sei o que, começa nunca, né? Não. Eu acho que isso é uma qualidade muito grande, sabe? A coisa de ficar parado, travado, porque não sabe para onde ir, acaba te atrapalhando demais, acaba fazendo você perder muito tempo. E insegurança não é bom para ninguém, né? Porque a gente aprende com erro, né? Então, se você não começar logo a perceber como é que a coisa funciona e tal, ficar travado só te deixa para trás. A gente envelhece no lugar, parece. Exatamente. E aí, nesses atendimentos que no início, ali na saúde pública, a ideia deles era essa, que nem tinha nutricionista trabalhando ainda na época nesse tipo de atendimento. Na saúde pública só tinha nas escolinhas, né? O nutricionista das escolinhas. E aí, então, a ideia foi, não, vamos fazer essa parte da prevenção e tal. E aí eu fui me encaminhando para fazer os outros grupos que a enfermeira de primeiro momento me convidou. E aí eu fui encaminhando o restante e pedindo para fazer os atendimentos individuais, que não era o que eles queriam, né? Eu pensei, o não a gente já tem, né? Então, aí eu fui indo nesse... Aí foram 8 anos trabalhando assim.
fazia vários grupos e esses grupos de emagrecimento eles deram bem certo, num modo automático. E o do centro aqui, então, que tinha mais gente, tinha uma participação de bastante gente sempre. Só que no final das contas acabou virando grupos de 30 pessoas. Que já não era mais grupo, né? Já virava tipo palestra, assim. E os grupos eram fisicamente. Fisicamente, né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, gente. Nossa. Então Era assim, MSN. marcava um encontro semanal, sempre naquele mesmo dia no posto. Isso, exatamente. E aí a gente fazia os encontros e falava alimentação e ia pesando as pessoas, aquele sistema assim bem básico, mas que, nossa, dava super certo, né? Na época eu tinha que ter feito cálculos. Quantos quilos se foram nesses grupos? Quantos quilos se foram, exatamente. Era muito legal. Aí teve alguma hora que você saiu desse... Quando foi essa transição para consultório? Qual foi o processo, assim? Qual foi a questão? Aí eu atendia em saúde pública, eu já tinha o consultório e trabalhava em restaurante. Eu fazia tudo. Porque, né, se forma ali, aí tu vai ver o que vai dar certo. Em restaurante eu durei 1 ano, que eu vi que não era pra mim, aí não deu. Esse sistema de restaurante não era o que eu curtia, assim, trabalhar. E aí fiquei consultório aqui na cidade e aí atendi em outras cidades também. E no posto de saúde. E aí por 8 anos. Daí depois chegou ali no final do ano... E aí ficou o limite do atendimento, assim. Eu fui fazendo pós-graduação, eu fui vendo outras coisas, e parecia que não agregava mais. E aí aquela insegurança, né? Porque então era o certo para ficar só com o consultório. Aí eu fiquei... Deu medinho. Deu medinho, né? É o certo, todo mês ali, né? Tá certo e tal. Mas vamos lá, vamos tentar sair, vamos... pensar diferente. Daí eu queria ficar só com o consultório mesmo. E rolou uma transição por um tempo? Você ficou com as duas coisas e tal, ou já cortou logo pela raiz e... Não, eu fiz 1 mês, porque eu era, tipo, contratada. Então eu fiz 1 mês para passar em todos os postos de saúde e avisar todos os pacientes que eu ia sair, encerrar os grupos. E aí um desses grupos, que era o do centro aqui, que tinha mais gente, quis fazer o grupo comigo particular. A gente fez por um valor, na época, simbólico e tal. Achei um lugar para reunir elas, para a gente dar a sequência. Durou um tempo, assim, e depois perdeu o sentido, sabe? Porque eu acho que o grupo, na realidade, ele é interessante no sistema início, meio e fim, porque daí ficava aquele sistema mais solto e daí foi perdendo o sentido. Acho que para mim e para elas também acabou perdendo o sentido. E aí eu fui fazendo isso então junto, né? Consultório e posto de saúde. E aí quando eu saí do posto, eu trabalhava numa clínica na realidade antes. E quando eu saí do posto de saúde, daí o consultório decolou. E eu fiquei meses ali. Ai, será, né? Aí eu dizia pro meu marido de manhã, mas será que eu paro mesmo? Sim, tu já deveria de ter parado. Ele ia eu conheço essa história. É impressionante, né? Eu acho que, na verdade, a decisão foi numa saída de férias. Eu saí de férias e quando eu voltei eu pensei, gente, acho que eu não quero mais isso pra mim. E aí eu preciso elaborar, assim, não sou, assim, imediatista. Eu preciso de um tempo para acostumar com a ideia, daí vai embora. Eu acho que é um mal dos profissionais de saúde, mas conforme eu comecei a fazer a frase, eu pensei melhor e lembrei. Tem muito empresário, em geral, empreendedor, que quando resolve empreender, se está num emprego, se está... às vezes trabalhando para o Estado, né, que é uma mãezona, é um passo difícil, eu sei que é complicado. Eu sou empreendedor desde os 19 anos, então
mesmo já tendo empresa desde os 19, ainda trabalhei em outros lugares como funcionário, ficava nos dois e tal. Eu fiz um caminho meio contrário. Mas eu ia falar dos profissionais de saúde, mas eu acho que é no geral. Qualquer empreendimento, né, deixa a gente inseguro. E aí o seu marido teve que segurar a onda? Como é que foi a coisa? Não, na realidade ele ficou aquela semana só dizendo a semana inteira: vai fundo que vai dar certo. Ele Legal. já teve essa visão. Acho que vem um pouco também de casa, né? Vamos dizer assim, porque meu pai sempre foi funcionário, né? Meus pais, então esse sistema de ser autônoma não era da realidade lá da família. Então acho que a gente também fica nessa questão do que é fixo, o horário fixo de trabalho. Acho que tudo isso acaba incluindo, né? E acaba influenciando, né? Então foi aquele momento assim, não, espera aí, será que dá ou não dá, né? E aí, mas eu seguia, porque como eu atendia em outra cidade, em Gramado, e eu acho que era lá e aqui ainda é. Então a coisa fluiu na realidade. E aí depois que eu fiquei daí nessa clínica onde eu trabalhava com outros profissionais, e a minha ideia era ter o meu consultório sozinha. Aí sim que eu levei tempo. Essa da saída do posto de saúde, eu pensei em um mês, acho que estava resolvido. Mas para Foi abrir meu mole. consultório sozinha levou mais de um ano, assim. Será? Quem sabe? E essa trajetória foi longa. Para falar bem a verdade, eu até acho que deve ter sido uns 2 anos que deve ter levado do momento de eu ter assim a ideia e de concretizar, né? Eu acho que é muito parecido, eu vejo quando eu converso com os profissionais da saúde, e essa trajetória, sabe, Karina, é porque é família, é a tradição brasileira, se brincar, né? Principalmente você cai num curso da saúde. Dificilmente eu não me lembro de ter nenhum colega que saiu dizendo assim, não, eu já vou abrir consultório particular. Não tinha muito isso, né? Eu acho que é cultural. E principalmente porque na saúde em geral, né? Agora menos, né? Mas na minha época, eu acho que foi parecido, me formei há 21 anos, a oferta de concursos ainda era grande, era relativamente grande. Então, era um caminho meio que natural, né? Sempre aparecia ali um concurso, vou fazer, é o certo, é o garantido, né? Acho que recentemente deve estar havendo, aliás, deve não, está havendo uma transição de mentalidade, muita gente empreendendo, aparentemente o cenário, entrando nessa questão de empreendedor, a gente sabe que para o Brasil, para o empreendedor, ainda é um inferno, imagina anteriormente, né? Então, a saúde sofre muito desse medo, e aquela história, eu prefiro ganhar menos do certo do que arriscar sem saber o que vai sair no final do mês, né? Mas é só quando você se expõe é que o negócio acontece, porque demanda, né, é muito grande, continua sendo e não para. A demanda humana de atendimento médico, de saúde, nutricional, fonoaudiólogo, tudo é crescente. Eu vejo isso no meu dia a dia, logicamente. E agora, eu não sei se o que é que está acontecendo na nutrição, mas na medicina eu vejo que tem já, assim, é médico demais. Chegamos num boom. E aí desse boom vai ter que haver um processo de diferenciação. E aí é onde eu acho que entra a autoridade que o digital traz. Ao contrário dos que pensam os cabeças quadradas, o bom profissional no digital ele se destaca também, não é só o charlatão. E aí é entrar nesse filão, né? Você já está dentro disso. Eu acho que eu queria saber isso, né? Dentro do consultório, lá no início, você sentiu necessidade? Eu acho que não tinha internet desde o início, né? Você não se colocou como se coloca hoje. Chegou aquela necessidade de ter alguma forma de atingir as pessoas, de dizer assim, olha, eu sou Karina Alice, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição funcional, posso te ajudar, mas por onde você falava isso, né?
como é que era esse processo de aparecer? Porque eu sempre falo assim, a gente tem que aparecer de algum jeito, porque senão o médico no começo, a maior prisão do médico era o livrinho da operadora de saúde, quando não tinha internet. Você queria estar ali, de alguma forma, para o ping-pong do paciente cair no seu nome. Ele passava a lista assim, esse aqui, eu vou para esse. O nutricionista não tinha tanto isso, né? Então como era o desafio no início, assim, de aparecer, de tentar... Era propaganda mesmo? Pagava rádio? Como era o esquema? Gente, que arcaico, né? Eu paguei rádio aqui, velho. Quando eu cheguei aqui em Bananeiras, nos primeiros meses, o cara da rádio passava lá, pagava lá um X, e aí saía a propagandazinha no meio do programa famoso, olha. Seu filho está precisando de pediatra, procura. Eu falava, bem, graças a Deus foram só 6 meses pagando a rádio. Depois eu disse, não, tá bom. Tá ok pra mim. Mas conta aí, como é que foi? Não, eu fiz isso também de rádio e de jornal. Eu colocava no jornal da cidade, né? O anúncio no jornal da cidade e na rádio também. Só tem... Na época que só tinha... A Nova Petrópolis é uma aqui cidade... só uma também, que só tinha uma. Agora tem 2 aqui. Agora tem 2 também, tamo junto. Super evolução, assim, né? Aqui, Nova Petrópolis é uma cidade de origem alemã. Então, a rádio que tem aqui toca bandinha. Enfim, bandinha, poropopó, é o que toca. Legal. E aí, depois que veio a outra rádio que toca as músicas que toca no Brasil inteiro, o geralzão. Mas era na rádio e no jornal. Mas o que eu percebia? Eu já fazia esse esquema de pedir para o paciente da onde que ele estava vindo, né? Como que tinha me conhecido, e não era do jornal. Eu pensava, mas estou lá gastando dinheiro para quê? Era o boca a boca mesmo, né? O boca a boca. Porque de cidade pequena eu acho que isso funciona bem assim. E aí, o que acontece? O meu pai... Tem duas coisas. Acho que uma pelo fato de ter atendido em todos os postos de saúde. Eu brinco, né? Quem eu não conheci, eu conheci, né? Porque, imagina, tu vai rodar a cidade inteira em 7, 8 anos que eu fiquei atendendo. Então, isso foi muito interessante. Mas era o público que tinha dinheiro para pagar a consulta? Algumas pessoas vinham pro posto que tinham. E, enfim, aí que começou a me dar o clique. Opa, né? Se elas vêm aqui, não vão no meu consultório. Então, por que não parar de atender aqui no posto de saúde? E aqui ainda tinha, isso já melhorou bastante. Mas na época, e até uns anos atrás, Nova Petrópolis fica a 80, 100 quilômetros de Porto Alegre, da capital, e 35 quilômetros de Gramado e de Caxias. Então, que são cidades grandes. E aí o pessoal tem o costume de migrar para essas cidades para procurar o atendimento da área da saúde, assim, principalmente, né? Então, tinha ainda muito esse costume, assim. Isso já mudou bastante nos últimos anos. Mas aí essa questão do posto de saúde ajudou muito, porque as pessoas foram me conhecendo no final das contas, querendo ou não, né? O médico passava os pacientes e tal, então funcionava bem. E o meu pai é uma pessoa conhecida aqui na cidade. Então, como ele era gerente de uma fábrica de calçados da época que tinha muita gente, então, tipo, eu sempre fui, né, a filha do Pedro. Agora tá mudando. Eu disse pro meu pai esses dias, olha só, nós chegamos no momento que é o pai da Karina. Isso é legal. Viu, que joia. Ele deve estar todo orgulhoso. Sim. Eu brinquei com ele quando ele foi marcar uma consulta com um médico um tempo atrás. Daí, queria marcar, não sei o quê. Daí ele mesmo se identificou como... é o pai da Karina. Tá, então tá. Eu disse, pai, tá invertendo, olha que joia. E legal. Aí, nisso, com certeza, por ele não era daqui, né? Eles vieram morar pra cá, uns 45, 50 anos atrás. E aí, eles, trabalhando nisso, em fábrica de calçado,
ficaram muito conhecidos, né? Então eram 2 fábricas que existiam aqui na época e essa não existe mais, só tem a outra fábrica e aí acaba, enfim, tendo esse facilitador em partes, né? Acho que para as pessoas conhecerem facilita e por outras questões às vezes também não é tão interessante assim. Mas lá no início daí foi isso. E aí o que eu vi que mais deu resultado mesmo foi o tal do boca a boca e aquilo foi andando assim, foi indo. E aí eu fiquei aqui no consultório e eu sempre falava pro meu marido: o duro da cidade pequena é que tu chega num lugar e deu, tu não tem mais para onde ir, porque limita o quanto tu pode cobrar da consulta, tudo, né? Eu acho que as pessoas têm algumas limitações, assim, enfim, da cidade pequena um pouco diferente. Minha visão, né? Talvez tenha Já mudou um pouquinho. Tenha controvérsias. Não, mas viu, você sabe que eu lhe entendo nisso aí, Karina, porque a gente é parecido, né? Interior, e Marcelo tá aí no Rio de Janeiro. Eu falo que a gente tem que ajustar, a gente tem que tem que buscar esse ajuste. Mas a gente tem que entender também a realidade da cidade ali. Se tivesse em Porto Alegre é outro mundo, tá? Em Gramado Sim. é outra história. Mas numa cidade de 20 mil, você vai ajustar. Talvez o ajuste seja mais gradativo. Ocorre, é natural, você vai se diferenciando, né, como profissional. Mas só voltando à história do boca a boca, eu queria pegar essa gancho do boca a boca. É interessante que eu já mostrei essa pesquisa, né, que eu fiz com meus pacientes. Hoje, a diferença do digital para esse tempo analógico nosso é que esse boca a boca está migrando para o digital, mas ainda tem o boca a boca e o digital. Mas o mais interessante é que o digital ele se torna também um validador do boca a boca presencial, porque eu já vi muita gente dizer assim: me indica doutor fulano, me indica com um médico bom, aí, beleza, fulano. Aí eu falo assim: qual o perfil dele no Instagram? Então, assim, eu acho que o clique tem que estar na cabeça do povo, né? Assim, tipo, não tem mais como você pensar que só aquele boca a boca de antigamente ele vai bastar. Ele pode dar certo, mas sozinho complica hoje em dia, né? É demais. Agora, ela tinha uma alternativa, né? Trabalhar em Caxias, que é perto e é maior, né? Bem maior, né? Tem o quê? Uns 300 mil ali? Eu conheço Caxias. Nossa, tem uma igreja com uma réplica da Pietà, né? Do Michelangelo lá. Nossa, lindona. Não, é enorme, Caxias é enorme. Eu não sei o número de habitantes, mas eu sei que é de 200, 300 para mais, até eu acho que é mais. Sim. A sua alternativa, então, para pegar um público maior ou com mais poder aquisitivo para as suas consultas, era só física mesmo, ir para Caxias ou para Porto, né? Para Porto Alegre. Exatamente. Ou para Gramado, que daí até era mais tranquilo, sim. né? Que era o que eu fazia, né? Que eu atendi por um bom tempo lá. Uhum. Até resolver querer ter filho e tal, aí muda tudo, né? E meu marido trabalhava em Caxias, então ele fazia o esquema de ir e vir todos os dias. Sim. E aí a gente... quando ele é concursado, né? A gente tem os ritmos também diferentes, assim. E aí ele passou em Caxias, e agora? Ele que disse isso, que ele é de Cuiabá, né? De cidade grande e tal. Não, eu não moro em Caxias, não. Nós vamos ficar aqui e tal. E aí, enfim, deu que a pandemia veio, é óbvio que não era para ter vindo para isso, mas no final hoje ele consegue trabalhar remoto, né? E aí ficou aqui na cidade. Então, eu sempre, que é o que eu dizia para ele, atender em Caxias tu vai mais adiante, ou em Porto Alegre. Mas como a qualidade de vida era algo mais forte para nós, assim, ainda mais
quando fosse, né, então ter filho, não, então não ia ter essa possibilidade. Então vamos seguir nesse sistema e que vai dar certo assim e tal. E aí foi que quando entrou a pandemia, que daí vem uma nova mega mudança assim na realidade, na nossa rotina, o trabalho e tudo, né? Porque na realidade antes ainda de ter o Francisco meu filho tem 5 anos, né? 5 e meio. Então antes disso eu trabalhava em Gramado e aí eu fui tirando tudo para afunilar e ficar só com o meu consultório e ter só aqui e enfim, para coisa dar certo, até porque eu tive dificuldade para engravidar, foram várias questões assim ali nesse meio do caminho e não tinha como Nova Petrópolis ir para Gramado, eu ia muito a Porto Alegre aí por essas questões. E aí quando o Francisco nasceu foi, eu vou reduzir o meu trabalho para ficar com ele, assim, sempre tive o terceirizar o filho não era a minha... Não é opção. Não era opção, né? Daí, claro, fica no papel da mulher isso. Mas e por ser autônoma, né? Você no final de semana vai lá pro sítio, né? No interior, né? Todo fim de semana. Se você pudesse escolher, sem pensar em nada, só tipo assim, de onde você se sente melhor, onde você gostaria de passar os dias de boa, fazer, sem pensar em trabalho, era aí o apartamento ou o sítio? No sítio, com certeza. Beleza, é a mesma coisa que a gente sente no interior, por isso que a gente não quer ir pro Rio de Janeiro daqui, que é o caso de Karina, Caxias, Gramado, eu, João Pessoa, porque assim, sim. Eu acho que, né, Karina, é aquela coisa, é uma terra tranquila, é calmaria. Então, talvez essa compensação de crescimento financeiro, ela não está na ordem do dia, né? Agora, eu quero saber essa parte do digital, porque aí o digital vira isso de ponta cabeça, né? Vira. Você está em Nova Petrópolis, o povo nem sabe que você é de Nova Petrópolis. É como eu, que estou aqui em Bananeiras, o povo nem sabe, porque não está escrito lá no meu perfil que eu sou de Bananeiras, nem nada. E hoje, Karina Alice pode dizer que é uma nutricionista online, criadora de conteúdo bem posicionada. Então agora eu quero saber como foi esse processo, né? Como foi a entrada nas redes? Onde foi a virada, né? Moído aí. Vocês sabem que o clique mesmo foi com a entrada da pandemia mesmo, né? Antes não tinha nada? Antes eu tinha o Instagram e tal, mas não era aquele foco assim. Só tinha foto de prato. É tipo assim, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tô fazendo alguma coisa, né? Não tinha algo... Já tinha coisa profissional, né? Já tinha. Eu acho que no ano anterior à pandemia eu já tinha um pouco mais assim dedicada no Instagram mesmo, né? Que eu pensei, deve dar certo esse negócio aí. Um pouco resistente no início e tal, mas não, provavelmente 1 ou 2 anos antes eu já estava ali. Só que quando entrou a pandemia, acho que pela questão, será que tem que fazer isso mesmo? Não dá para ficar só assim, nessa Por causa vida da exposição, cômoda. você acha? Um pouco sim, entendi. Com certeza. Mas um pouco também, não sabia se isso ia dar certo, enfim, mas acho que um pouco pela exposição, sim, com certeza. Acho que um pensamento meio, talvez por ser do interior, assim, a gente fica mais travado, talvez tenha isso, né? E aí, quando entrou daí eu fazia isso meio de forma assim, solta mesmo no Insta, né? Mas aí quando entrou a pandemia, aquelas primeiras 2 semanas, que eu acho que todo mundo perdeu o rumo da vida e de tudo mais, né? Março, mais ou menos meados de 20 de março, foi uma data para todo mundo marcante, né? Nossa, eu lembro, enfim. Aí meu marido, então, que voltava todo dia para Caxias e todo mundo dentro de casa e tipo, e agora, né? Faz o quê? E eu gosto de trabalhar, né? Gosto demais, assim, meio demais até. E aí eu disse, meu Deus, né? Vamos no negócio que ficava buzinando nas orelhas, produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo.
Aí eu já assistia, isso já era antes, eu já assistia as aulas do Ícaro de Carvalho, já seguia a Lara Nesteruk, enfim, né, que são ali enormes, né, Grandes no no Insta. digital. Daí eu ficava, olha, se é pra produzir conteúdo, tô aqui em casa sem fazer nada, né, só com o filho ali. Aí eu comecei a fazer, e daí eu disse pro meu marido, agora eu vou fazer o Instagram, bem assim eu disse, eu lembro até hoje sentado na sala, eu disse pra ele, eu vou fazer o Instagram dar certo. Combinado? Tu, tipo, me apoia, assim? Pode ser? Daí eu não vou misturar um pouco, botar um pouco aí de vida pessoal, porque eu sei que chama as pessoas, né? Mas para fazer isso aí dar certo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? E se não der para atender mais presencial, né? Porque acho que a gente chegou a pensar nisso, assim, talvez o médico nem tanto, mas nós a nutrição, né? Não, E outros profissionais pensou, também, né? pensou Vocês têm, sim. né? É, porque o médico que atendia consulta só, né? Consultório, como eu, ué, você fechou. Tchau. Fechou por um tempo até se reorganizar, né? Então, assim, não é fácil não. Mas eu acho que todo mundo da saúde, aliás, todo mundo viveu isso, né? Mas É, na saúde foi pesado por conta disso. Imagina você desmontar um esquema que era assim, tudo certo, a consultinha marcada, sala de espera. De repente, não pode agora, vai ter que se estruturar e tal. Todo mundo viu isso, Karina, foi horrível mesmo. Nem é, sabia como naquela. era, né? Como ia ser. Não, porque no Não, isso. começo, e essa era a minha angústia, né? Você não tem equipamento disponível para comprar. Mandavam usar a máscara N95 e gorro. Quer dizer, eu vou examinar a criança que eu examinei ontem sem máscara, sem nada. Eu vou começar a examinar essa criança se ela tiver com o nariz correndo, que para o pediatra é feijão com arroz, tossindo. Eu vou ter que estar feito um astronauta. Então, eu acho que na nutrição também tem essa coisa de o exame é de proximidade na nutrição, né? Medir, pegar, no dia a dia, né? Verificar prega, tá perto, né? Então não dá para ser. E as pessoas também talvez adiaram muito a consulta de nutrição, né? Tipo, o povo não vai mais nem atrás de nutricionista, né? Eu vou ficar em casa agora, não vou atrás. Acho que isso era o que preocupava, né, Karina? É, naquelas primeiras semanas, né, que não se sabia nem o que ia acontecer, e aí eu pensei, gente, eu não atendo nem online. Como que atende online, né? Como que vai Exatamente. fazer? E aí, tá, ele ficava. Daí, naquelas primeiras 2 semanas, eu comecei realmente fazer conteúdo, assim, pensar, vou produzir conteúdo para se ocupar, assim, um pouco também, né? E seguir trabalhando ocupação com criança em casa a gente sempre tem, né? Mas essa não falta. Mas para seguir tendo o cérebro ativo da nutricionista, né? Aí sentei, comecei a fazer essa parte, depois de um tempo que daí eu falei então pro meu marido, não, peraí, eu vou fazer esse negócio dar certo. Porque se não for agora, vai ser quando, né? Porque parece que tá tudo migrando para isso, que talvez já estaria meio atrasada. E aí, quando voltaram os atendimentos, e aí eu podia atender online, que daí não é muito do meu perfil, acho que eu meio que comecei nesses últimos 2 anos, eu sempre gosto, né, disso, que nem eu falei antes, a sair do posto de saúde, fiquei lá pensando e tal, matutando. Eu pensei, olha, gente, atender online deve ser a mesma coisa. Eu vou começar a dizer que eu atendo online até a primeira pessoa que marcar, e aí eu atendo ela e vejo como que vai ser, né? Também não vai ser um bicho de 7 cabeças, assim. Ah, beleza. Daí eu larguei no Instagram, atendimento online, e tô atendendo online também. E até a primeira paciente marcar, que se não me falha a memória, era uma paciente aqui da cidade, mas que mora na Alemanha. E aí então tá. Ah, não, isso aí funciona. Vamos embora. E aí deu certo essa parte de ir migrando também para o online, não ficar só no presencial. Então, como, de novo, a gente não sabia o que ia acontecer. Ah, podia atender presencial, daí fechava tudo e daí abria. Pelo menos esse atendimento online ia seguir acontecendo. Aí teve ótimos atendimentos online em casa. Daí o Francisco ainda dormia, na época ele tinha 3 anos.
soneca da tarde. Beleza. Francisco dorme sempre naquele horário, sempre 1h30, dá para marcar consulta. Ótimo. Acordava nos primeiros 10 minutos. Óbvio! Aí tava lá, 10 minutos da consulta, só olhava assim, que ele vinha da sala. Oi, mãe, acordei, deu. E agora faz o quê, né? Era muita... As pacientes mães também, deu disse, olha, vai ter um filho aqui na volta e tal, né? Aí no final, no início eu ficava assim, e agora, como que faz, né? No final teve várias situações muito interessantes que ia atender em casa, que as pacientes, elas queriam, qual é a panela ideal para usar? Mas espera aí que eu vou ali na minha cozinha buscar minhas panelas e já vou te mostrar. Porque não é para usar aquela que é antiaderente, não é para usar alumínio, mas qual que usa? Espera aí que eu já vou buscar. E aí no final eu disse, né, desculpa, meu filho apareceu na consulta. Não, eu precisava justo saber de tudo isso aí que tu tem na tua casa, e a consulta da nutricionista inclui tudo isso, né? Então, não, tudo funciona. Quando a gente quer, tem a vontade de trabalhar, né? Que eu realmente curto, pensei, dá certo também até o atendimento online. E aí o que aconteceu muito dessas pacientes de fora, da Alemanha, eu tenho uma paciente que é aqui da cidade, mas que mora na China. Eu acho que as pessoas, elas se sentem acolhidas, né? Porque sim, quem tá fora. É uma forma de se sentir seguro com alguém que é da cidade, e aí pode ter esse contato e tal. Então, funcionou super bem, assim, e eu não vou lembrar certo, mas no início ali da pandemia, que daí eu resolvi então fazer o primeiro grupo pelo WhatsApp. Então vamos migrar tudo que eu aprendi a fazer lá no posto de saúde na época para o WhatsApp. Que tinha uma pessoa que falava, por que tu não faz os grupos? Deu, gente, grupo pelo WhatsApp? Não, mas era só o que me faltava. Não quero. Tá. Isso foi, a pandemia começou em 2020? Isso, né? Isso, março de 2020. Fevereiro, março declarou aqui, né? Assim. Então no ano anterior ela tinha me falado. E aí quando entrou a pandemia eu pensei, mas esses grupos aí vão dar certo, né? Então daí coloquei essa parte dos grupos aí também no meu modo, que eu não sabia como fazia, como começava, e fui inventando, e dentro da minha realidade, para mim deu super certo, né? Então foi uma maneira de fazer, as pessoas queriam, eu acho que muita gente que não estava podendo trabalhar se deu a oportunidade de poder cuidar da saúde, porque naquele primeiro ano, nos primeiros momentos não, né? As pessoas comeram muito, beberam muito também, tanto é que seguidos saía muitos estudos, né, do aumento do consumo da bebida alcoólica, assim, que dos meus pacientes foi algo assim bem impactante, né? Inclusive impacta até hoje, assim, as pessoas acho que se perderam ali no início da pandemia. Não conseguiram mais voltar ao hábito anterior, né? Aumentaram a barra, assim. Exatamente, mas ao mesmo tempo parece que caiu a ficha para muita gente, né? Eu acho que realmente, acho que cuidar da saúde é importante, e também vira uma oportunidade, porque estavam sem trabalhar, talvez ali fisicamente, estavam com aqueles horários mais livres. Eu atendi muita professora naquele primeiro ano, muita professora, que elas não estavam conseguindo trabalhar tanto, né? E aí aproveitaram e vieram se cuidar. Achei super interessante, assim. Então, nossa, e aí estourou. Aí foi, assim, os meus atendimentos triplicaram. Nessa hora, Karina, você percebia a captação vindo do perfil mesmo. Total. Vinha ali stories, perfil, e não vinha só do pessoal que te conhecia de Nova Petrópolis. Começou a espalhar, começou a vir de fora também. Exatamente. Na realidade, nesses últimos 2, mas eu posso botar aí 3 anos certo, não vou saber um número exato, mas 80% dos meus pacientes são no Instagram. Nossa. Orgânico.
Olha aí. É. Olha aí o boca a Hoje, boca, Marcelo. o boca a boca. É aquele tipo, É. hoje, antes eu estava atendendo aqui no consultório, uma paciente nova, daí eu pedi para ela, daí tu veio por indicação de quem? Daí ela disse, eu não sei o nome da pessoa certo, mas alguém falou, mas eu também já fui te seguir no Insta e aí é isso. Quantos seguidores No você final, devia ter mais é ou alguém menos? que fala, Aham. nem 2.000, Nem 2.000. 1.000 e... Não, E aí- nem 2.000, tinha 1.000 e poucos. E aí isso sustentou a operação toda já. Já lotava a agenda. Já lotava a agenda. Mas sabe o que é interessante disso aí, Marcelo? Eu vou dizer. O povo, no começo, né? Quem estiver assistindo aqui, eu vou começar um perfil, mas eu tenho dúvida. Muito difícil crescer. Eu falo, se você chegar a 1.000 seguidores, o teu perfil de 1.000 seguidores, bem redondinho, ele entrega muito mais que o de 100 mil, em média. É. Então, você vai tender a aparecer para 100 pessoas quando você publica lá, você vai poder aparecer para 100 nos stories, e o perfil que está com 10 mil, às vezes não aparece para 100. O de 10 mil aparece para 1%, vamos supor, e o de 100 mil vai aparecer às vezes menos, vai cair para 0,8, 0,7 em média, se a pessoa não souber mexer a ponto de cutucar o algoritmo, como eu falo, né? Então, assim, eu acho que até assim, Karina já está chegando em 10 mil agora, né? Está próximo de 10 mil, está quase com 9. Vai ficar mais difícil, vai ficar mais fácil. Foi mais fácil, talvez, lá para isso, né? Para esse fim de distribuição, de vindo orgânico. Talvez o começo tem que se aproveitar. Então, eu acho que a lição do povo, assim, que está começando... eu não vou começar... Mas no começo é que o negócio pode entregar bem, né? E aí, assim, eu acho que a sua história, ela valida um pouco essa questão da plataforma dar prioridade aos menores. E tem outra, né? Ela saiu comprando seguidor, e aí os seguidores que estavam eram muito mais relevantes, né? Porque essa coisa de comprar seguidor porque acha que só vão comprar com você se você tiver um perfil grande, mas qual é o número, né? Que aí quando você não tem ninguém, você quer ter 1.000. Quando você tem 1.000, você quer 10 mil. Quando você tem 10 mil, você quer 100 mil. Depois você quer 1 milhão. E caramba, quanto é o grande? Quanto é o confiável, né? O limite que precisa ter. E às vezes essa coisa de entregar mais para perfis menores faz com que você entregue para quem realmente te interessa, né? Que isso é um monte de gente que não tá afim de comprar nada, que não é relevante ali fazendo peso. Não soma, né? E aí você nem abriu a mão e colocou um... mas aí você não colocou um realzinho ali no anúncio, não. Que show, Não. hein? Não, fui fazer isso Muito agora, bom. desde que a gente está na mentoria. Nunca. Que maravilha. Não, era... Eu vou... E aí já era, então, infoprodutora. sem saber. Já tá vendendo e-book e marcando os desafios pelo WhatsApp. Tudo no braço, no orgânico. Um abraço. Tudo no braço. É o que aconteceu com o primeiro desafio, né? Grupo que eu fiz. Eu não sei se eu devo ter feito dos 21 dias. Tudo no WhatsApp e só, tipo, desafio diário no WhatsApp. Então, todo dia mandava uma coisinha ali no WhatsApp das pessoas que entraram, pagaram. Não existia Pix, gente, há 2 anos atrás? Não. E nunca passou Era pela sua cabeça, caramba, não vão pagar por isso? Não, Não fiz passou um pela sua valor cabeça, bem tipo, baixinho. ninguém vai pagar. Mas já era meio... Já existiam esses grupos na internet? Era uma coisa que o pessoal já sabia? Sim, já tinha. Já As tinha as uma nutricionistas espécie. já estavam fazendo os desafios, né? Já no mínimo ali no ano anterior, em 2019, as nutricionistas já vinham fazendo esses desafios
por WhatsApp mesmo, já tinha esse sistema. Por isso que essa pessoa tinha me falado, por que tu não faz e tal. Aí eu pensei, enfim, nem sei porquê, mas eu não tinha vontade. E aí quando entrou a pandemia, achei, vamos lá, acho que agora é a hora, né, de fazer o que as pessoas estão querendo, vamos dizer assim, porque acho que as pessoas estavam querendo, né, elas buscavam isso das outras profissionais. Só que daí ficou naquilo, aí como que faz? Aí eu tinha, aí foi o ponto, eu tenho uma amiga que participou de um grupo de uma nutricionista aqui de Caxias, daqui da cidade. Ela disse, por que tu não faz esses grupos? Daí eu disse, me explica como que era o grupo, assim. Daí ela me explicou, daí eu disse, gente, é sério que é só isso, assim, né? Não, beleza, então eu vou fazer. Tá, então tá. Porque eu achava que era uma coisa muito da mirabolante, assim, não sei. E aí fiz, e daí nesse primeiro grupo, que deve ter sido antes maio, junho ali de 2020, talvez, deu 60 pessoas. Então 60 pessoas entraram nesse grupo. Sim, quando eu disse, tem que ter 10 pessoas, tá ótimo. É o que eu tinha me estipulado, que ia pagar o negócio da menina que ia fazer a arte do negócio para mandar os desafios, que eu mandava para ela e tal. Tinha que pagar aquilo e sobrar um pouquinho, assim, para só dar um sossego, assim, na funçãozinha de ter feita, né? Pra frustração não ser tão grande. E aí, quando no fim daquela semana deu 60 pessoas, eu disse, então tá, beleza, eu sirvo pra fazer esse negócio. Foi o que eu pensei, assim, eu acho que eu sirvo pra fazer isso. E depois disso, você fez quantos desafios? Agora eu tô com as inscrições abertas, né, eu tô no 11º. 11º desafio já? Nossa, 11 já. 11 grupos. E aí os 2 ou 3 primeiros foram só esse sistema de todo dia mandar um desafio, tome mais água, não coma doce hoje, enfim, isso assim no WhatsApp mesmo, esse básico. E aí depois eu comecei a mudar toda a minha rotina, acordar bem cedo para produzir conteúdo. Eu pensei, isso aí dá para evoluir, que ainda tem muito para evoluir, mas dá para melhorar. E aí comecei a fazer conteúdo específico, dieta low carb. Aí eu acordava 4h30, 5 da manhã, que era o horário disponível que eu tinha para fazer isso, né? E aí eu faço então em PDF tudo que for ali teórico. E aí no final de 2020 o personal que trabalha aqui na cidade, que me conhece, a gente se conhece há tempo, ele disse, vamos fazer isso juntos? Aí eu entro nesses grupos e aí ponho atividade física para esse povo aí também. Daí era tipo dezembro, ele me mandou. Em dezembro de 2020 eu disse, olha, eu preciso sair de férias, que eu tô por aqui, não aguento mais trabalhar, não aguento mais nada. E eu não queria mais nem pensar nisso, mas quando eu voltar das férias eu te respondo, jura? Nas férias daí foi, né? Aí eu já tive toda a ideia de mandar e já mandei pra ele. Eu disse, já montei aqui a ideia do que nós vamos fazer e vamos fazer juntos. Então, eu gosto desse sistema assim, inventar algo novo que dê para fazer e tal. E aí a gente fez o ano passado todos os desafios daí juntos. Então ele põe atividade física e aí eu faço outra parte mais teórica e a tal da assessoria ali no WhatsApp dos 14, às vezes é grupo de 14 dias, às vezes de 21 e tal. E aí teve gente nesses primeiros 7, acho que daí em 2020 foram 7 grupos que eu devo ter feito. Teve gente que entrou no 7. Quando elas começaram a entrar no 3º, no 4º, eu pensei... Uau! Aí umas que eu conheço, assim, aqui da cidade, eu disse, vocês são, né? Dá fé, assim, né? Vamos lá, junto a Nutri abre, vocês vêm. A Nutri abre, vocês vêm. Aí eu sempre penso assim, é sinal que tá dando certo, né? Então elas participavam de vários, assim. E aí eu vi que as pessoas têm essa necessidade, né, desse acompanhamento, desse incentivo diário nessa questão desse processo de emagrecimento,
as pessoas precisam do apoio, do incentivo, da bengala, que nem eu falo, né? Então, só que um dia tem que se livrar da bengala e caminhar sozinha também, que é o que eu falo muito aqui no consultório para as minhas pacientes. Que para mim, dentro da nutrição, tem isso, né? Não pode ficar dependente da nutricionista, pode vir uma vez por ano, assim, meio ano depois, né? Que tudo se reorganizou para ver alguns detalhes. Mas tem que aprender a entender sobre alimentação que funciona para cada um e vai embora, assim. Então, hoje eu tenho muitas pacientes daí que começaram a vir dos grupos para o consultório. Aí eu brinco com elas, tanto as dos grupos quanto as do Instagram. Elas vêm prontas. Eu digo, a parte mais difícil vocês fazem só seguindo as dicas no Instagram, que eu acho um absurdo, assim, da capacidade da pessoa pegar aquelas dicas soltas, né, no Instagram e colocar em prática e ter resultado. E resultados de várias pessoas, assim, olha, desde que eu te sigo eu emagreci 10 quilos, 20, esses dias alguém mandou de 30 quilos, uma pessoa me mandou que só seguindo, me mandou um depoimento no direct. Eu digo, tu tá falando, pra primeira pessoa que me falou isso, eu disse, sério, só seguindo as dicas que eu coloco lá? Sim, pra mim são dicas soltas, né? Não tem uma ordem assim, né? Não, o que tu põe, pra mim, eu fui mudando e foi dando resultado. E elas vêm no final pra alinhar. Eu digo, tá muito gostoso de trabalhar assim, eu só alinho a parte final de vocês. É muito interessante, Delícia. assim. Nossa, pra mim agregou muito, assim, muito mesmo. E quando que você conheceu o doutor? Sou ruim nesse negócio de data. Você foi aluna do MCD, não foi? Do casamento. Fui. Você foi aluna do MCD, né? Quando que abriu a... Sim, na primeira turma. Maio 2021. Tá, não, daí eu já Você já seguia ele? Seguia antes. Já seguia antes. Daí já seguia antes. Aí, o que aconteceu? Como eu assistia as coisas do Ícaro de Carvalho, e eu tinha assinado um mês ali, o Novo Mercado, que ele faz aquele sistema que tu assina, paga o mês, assiste o que tu quer. Aí quando eu fui olhar aquilo, aquelas 320 e tantas aulas, eu pensei, gente, isso não é pra mim, acho que não vai dar, né? Não vou querer esse negócio aí de melhorar o Instagram Muito e tal. conteúdo. Aí eu peguei só as aulas sobre Instagram do Novo Mercado, assisti todas e pensei, acho que eu tô no caminho certo, tenho que melhorar algumas coisas. E daí eu já sempre acompanhava o que o Flávio postava. E aí, em algum momento, eu pensei, o Flávio tem o perfil do Ícaro de Carvalho. Tem o perfil, tem o jeito ali. E aí, quando tu lançou o MCD, eu pensei, tá aí, né? Direcionado para a área da saúde, não vou eu me matar olhando aquelas aulas todas que eu não ia dar conta nem no dia de São nunca, assim, na vida, né? Daí eu pensei, aí eu tinha levado o meu filho na natação e eu tava na frente aqui da natação. E acho que daí tu tinha aberto as inscrições. Eu, tipo, na rua, assim, peraí que eu vou fazer esse negócio agora. Não vou perder, não vou ficar pensando. Daí já perdeu, né? Só que depois eu perdi que tu ia dar uma mentoria para os primeiros 50 inscritos. Isso eu perdi, porque eu tava atolada de trabalho, coisas do Francisco e tal. Me esqueci desse dia da mentoria. E aí já foi uma outra visão. Tá, beleza. Então já foi mudando bastante coisa, assim, né? Acho que a gente consegue direcionar, porque quando eu entrei assim no Instagram com essa visão meio solto também, né? Apesar. Aí tu fica com muita informação, né? Com. Como é que vocês falam? Obesidade mental. Mental, isso. E aí começava a dar um nervoso, assim. Então, tipo, usando o exemplo da Lara Nesteruk, porque eu acho o Instagram, o perfil, o trabalho dela muito interessante, mas não nesse caminho, se eu for, não vai fechar com a minha vida pessoal, né? Então, não. Daí eu até parei de olhar um tempo, porque só me dava essa obesidade mental aí, não conseguia botar nada em prática. Então, assim, com essa parte do MCD, que ele fica bem direcionado para a área da saúde, eu acho que é o que a gente
precisa, assim, né, desse guia, nesse norte, né? E o Flávio não expõe a vida pessoal uma dele, coisa né? interessante. Não, não, não. Uma coisa interessante, né, falando disso aí, é que foi isso, sabe, Karina? Quando eu pensei em abrir o MCD, eu tava com outro foco. O meu foco era infoproduto para as mães que me seguiam, era a grande maioria, mas eu comecei a ter alguns comentários, alguns inbox de profissional dizendo assim: poxa, é você que faz suas artes, esse post foi você que fez, não sei o que. Eu disse: mas peraí, claro que eu já era, fui aluno do Ícaro, estava seguindo uma certa linha dele, e eu falo sempre isso, sabe? Eu mesmo, eu prefiro conversar sobre isso com alguém que me entende, como profissional da saúde. O Marcelo, no caso, é casado com uma médica, então para mim foi fácil falar certas coisas para ele, mas eu, como médico, entrar nos cursos de marketing digital, ou lá no próprio novo mercado, você fica 10% à vontade e 90% perdido no negócio daquele, né? Porque o métier da gente é atender gente, não é ficar pensando em qual é o pixel, isso, aquilo. Isso não é tão a nossa pegada. E eu lembro você, eu acho que foi acho que foi a única nutricionista que entrou no MCD1, mas eu acho que o ponto principal de cada um de nós, inclusive de você hoje virou a chave, você é produtora de conteúdo, já é infoprodutora, tá? Já é infoprodutora, só precisa ter um produto lá no marketplace de infoproduto. Isso aí é besteira, você já é infoprodutora. Mas assim, eu acho interessante porque a nutrição é, na área da saúde, na minha visão, a área mais forte no digital, que conseguiu obter muito resultado no digital. Então eu não tenho nem dúvida que no seu caso, né, você é um exemplo de quem surfou a onda na hora certa, do jeito certo. E eu penso que agora, né, você está na fase de que já está fazendo ajustes. Mas mesmo fazendo ajustes, eu vi que você se desafiou, né, ultimamente. Hoje mesmo é um dia que você passou a fazer suas artes, né? Você começou a fazer o que não fazia antes. Olha que negócio que eu não imaginava, porque eu lembro você sempre disse: não, ó, eu faço qualquer coisa, eu escrevo, eu vou fazer isso. Agora, arte eu não faço, né? Quantas vezes eu vi Karina Alves dizer: arte eu não faço, esse negócio eu mando a mina fazer e tá tudo bem. Então, hoje eu lhe digo eu sinto felicidade e orgulho ao mesmo tempo de ver como ficou bom esse post que você colocou hoje aí, sendo você a artista, a autora 100% dele, né? Então, parabéns. Obrigada. Não, gente, eu tinha um ranço de fazer isso aí, pra falar a palavra certa. Mas que ranço, ia pro celular, daí ia fazer o negócio, daí eu pensava, gente... Mas não, daí o pensamento é esse mesmo, né? Eu sei atender paciente, fazer a dieta, tratar o intestino das pessoas, trabalhar com fitoterapia, que eu tenho pós-graduação nisso, pós-graduação em nutrição funcional. Agora eu tenho que ficar pensando na cor que combina, a letra que é melhor, eu não quero pensar nisso. Então, uma guria que faça lá e tá tudo certo. Mas aí eu fui fazendo e fui vendo, daí que eu comecei a ter esse retorno no Insta. O post, alguém que é mais conhecido assim, é tu que tá fazendo agora esses posts, está mais a tua cara. Deu, olha aí então, o que eu falei. Feedback. A forma eu falo que é o artesanal, você é a artesã digital do seu perfil, né? Simplesmente eu tô olhando aqui pro post, né? Quem quiser consultar, vai lá no @NutriCarinaAlice e procura esse post que eu tô falando hoje aqui, que é como quebrar o vício do açúcar. É o famoso post que ela vai chamar, o post capivara, né? Que ela arrumou ainda por cima, ela arranjou um personagem, um avatarzinho pro perfil dela, bem legal, né? E é o melhor post que
que você fez e que foi mais longe em quanto tempo? Se eu estou procurando aqui, não vi nenhum post que chegou a ser isso aqui, né? Não, ele Então deu veja super que, certo. hoje você pode, claro que eu tenho outros muito bons, mas isso é mérito, né? Eu, assim, coragem mais uma vez e vou fazendo. Chegou. Essa é a linguagem, essa é a pegada de Karina Alves no digital, olha aí. Porque, por exemplo, Lara, Nesteruk, sei lá, outros grandes da nutrição, eles desenvolveram essa personalidade, essa pegada que incluía essa parte também, né? Exato. Sei lá, a Lara é aquela forma de falar nas caixinhas, responder com vídeo e tal. Mas enfim, eu acho que isso é preciso. Eu continuo, do mesmo jeito que você tinha ranço de fazer arte, eu continuo defendendo que cada um deve tentar fazer a sua arte. Pegar o jeito, né? Tem que fazer para aprender, né? Eu falo isso pro meu filho todo dia. Agora, Karina, depois, legal, você já estava funcionando e tudo, por que você procurou a mentoria? Por que você falou, eu vou entrar nessa mentoria aí? A mentoria... porque eu achei que ia guiar mais, né? Foi até um pouco antes de eu sair de férias, né? Que eu acho que eu vi o Flávio anunciando que tinha saído de férias agora. E aí, enfim, para guiar mais, para ter um norte, porque me imaginei que ia ter essa assessoria que a gente está tendo ali mais próxima, e para eu entender um pouco mais essa questão do infoproduto. Para mim era o objetivo, segue sendo, né? O meu objetivo, que eu acho que só pode dar certo. Então, só podia agregar. E, na realidade, eu acho... Esse era o pensamento pequeno, né? Porque agora, estando lá na mentoria... Nossa, eu acho que todos que estão lá, né, participando... E não sei vocês dois, se vocês também tinham essa visão já antes, assim... Mas é muito legal, né, de ver essa troca... E de todo mundo olhando para o mesmo lugar, não exatamente, né, nas suas individualidades, e todo mundo super se ajudando, né? Isso é muito interessante, assim, quando a gente sai do pensamento que não é, né, e nunca foi ali na mentoria da concorrência, mas sim todo mundo junto, né, no mesmo barco, assim. Muito bom. É o que eu penso, assim, é bom estar com pessoas que querem ir adiante, né? Eu acho que isso é importante, senão, isso é muito incrível, senão o barco né? para, né? Senão o barco para, né? E aí, eu não, assim, no meu dia a dia, eu não convivo com ninguém que queira ir embora, assim, no Instagram. Então tá ali na mentoria, eu penso, ufa, tem mais gente que quer, né? Vamos embora que a gente tá no caminho certo, assim. Então, agrega muito nesse sentido, e para mim foi essa a ideia, que só podia somar, né, ter uma visão diferente, que às vezes a gente não tem, né? E eu Você sabe... acho muito essa questão do... É muita coisa, né? É muita informação, é que nem o Flávio falou antes, é muita informação que a gente vai tendo para o marketing, para as outras coisas. E não tem como filtrar tudo isso, né? Trabalhar, filtrar e tal. E aí eu pensei, não, ali a gente vai ter um guia, uma coisa mais específica, né? E em grupo, eu gosto do negócio dos grupos, né? Em grupo vai, a gente vê que dá mais certo também, né? Você sabe que algumas pessoas até têm isso como objeção, né? Quando você fala mentoria, algumas pessoas falam, mas não é só você, não é individual e tal. Mas o grupo é algo que vem extra, né, do negócio. É algo que vem para somar, mas entre uma mentoria e outra, entre uma sessão e outra, é o grupo que faz você ter gás, é o grupo que faz você perceber o problema do amiguinho, do vizinho que tem outras dificuldades ali e que faz perguntas que você não faria, né? Você fala, caramba, isso aí serve para mim. E acaba sendo muito rica essa troca. Bom, a gente emagrecer em grupo, né? Pois é. Pois eu penso que a gente não pensava, né, Karina, pra falar a verdade, assim, a gente não planejou que houvesse essa coesão que a gente observa.
Mas é justamente o que o Marcelo também fala muito isso. A mentoria não é do mentorado, do mentor para o mentorado, é do mentorado para o mentor. E mais ainda, eu acrescento, do grupo. A mentoria é do grupo. A gente é só aquele facilitador que está sentado ali, onde você tem garantia de que se você perguntar uma coisa e a gente souber, a gente vai descarregar a informação. Mas quando as pessoas começam a trocar, cada um fazer download também para o outro das informações, o nível de todo mundo sobe ali dentro, porque está todo mundo uma hora aprendendo um pouquinho e outra, né? Principal, né? Curso online é muito, muito interessante, mas é solitário na maioria das vezes. Tudo bem que no MCD Marcha a gente está fazendo agora uma live tirando dúvida por mês, mas é solitário. A mentoria não passa um dia sequer que eu não vejo aquele grupo se trocando ideia. Então aquele encontro de 15 em 15 dias, na minha visão, é só digamos assim, é aquela empurrãozinho a mais. Aí empurra mais, aí vai 15 dias o povo trocando. Então assim, eu acho que a experiência também é importante para a gente, afinal, o primeiro grupo são os pioneiros. Mas, por outro lado, me impressiona muito essa coisa que você falou. É gente junta, nunca vi competição, olhando para frente e enxergando assim, ó, tem como crescer. Então, nunca, jamais, eu aqui, Flávio, em Bananeiras, Paraíba, Karina Alves, em Nova Petrópolis, até mesmo Marcelo, lá no Rio, que deve ter centenas de marqueteiros, teria a chance de agrupar gente desse quilate e pensando só para frente, só indo bem. Então acho que a história nossa assim, se entrelaça nesse ponto, porque o digital é um oceano que todo mundo pode navegar de onde tiver, saindo de onde tiver. Agora, a gente precisa encontrar uns faróis no meio do caminho, uns oásis onde estejam algumas pessoas lá juntas para a gente perguntar, e aí, como é que foi a viagem? Qual foi a dificuldade que você teve? Então, eu acho que esse universo do encontro digital e pessoas se encontrando é que é o caminho, né? Você fez isso lá nos grupos de emagrecimento e a gente criou um grupo de crescimento. É isso. Você emagrece, a gente cresce. Boa. Tá certo, né? Vai que alguém cresce demais aí no grupo, vai pro meu. Aí, Karina, puxa pra Karina. Eu ponho a rédea curta daí. A gente está chegando no final e eu queria perguntar algumas coisas específicas para você. Uma coisa eu queria saber para onde você está indo. Quais são os planos daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos? O que você visualiza para você no digital, nesse oceano novo aí? Vai, responda ousadamente. Responda não pensa sem muito, pensar, não. Né? Gente, olha, eu vou dizer um pensamento anterior e o de agora, né? Acho que de estar participando na mentoria até. A gente ficava meio focado nesse negócio de querer crescer número no Instagram, né? Tem que crescer número. É interessante, né? Tu ter mais seguidores e tal, dar uma visão legal ali para quem entra. Mas na realidade a gente vê que não tem essa necessidade total, assim. Claro, tem um número ali ok, mas se a gente chegar lá nos 500 mil, né, a gente vai ficar bem feliz. Mas tu vê que não é necessário, né? Porque tu não tem essa necessidade. E que antes parecia, meu Deus, se não tiver mais seguidores, não funciona. Não, segue funcionando. Então, já vai mudando o pensamento. Daqui a 5 anos daqui a 1 ano eu já mudo de novo, né? Mas dentro do digital mesmo é ir mais para o digital. Então, ter essa questão de ir adiante, assim, de sair do meu grupo básico do WhatsApp e ir um pouco mais adiante. Então, que a gente pode sair desse, eu moro na cidade pequena e não tem como crescer. Então, não preciso estar em São Paulo para a coisa dar certo. A gente pode seguir aqui
na vida do interior, nessa paz, delícia, assim, e ter trabalhar igual alguém que está em São Paulo, que seria, né, Rio de Janeiro, sei lá, Porto Alegre, que seja. Então, acho que esse é o objetivo, de conseguir chegar nesse nível, assim, de infoproduto, que seja o nome, mas de vender ali, mas só com o objetivo de crescer número no Instagram. Já um tempo atrás eu ficava, tem que ser isso, eu acho que já não é mais esse pensamento. E hoje em dia eu tenho uma rotina, eu trabalho mesmo à tarde, né? De manhã eu fico com o meu filho. Hoje tudo meio atropelado, assim, que não era para ser assim, mas está sendo. Justo porque eu falei lá no início, né? Quando resolvi engravidar e tudo mais, tenho essa divisão, assim, da vida de metade é mãe e metade é nutricionista. Por um tempo isso meio que me atordoou, inclusive, né? Nossa, não dá para trabalhar tanto, e eu sempre, se me deixasse, eu trabalhava aqui no consultório antes do Francisco das 8 às 8, assim, ou até mais. Nossa. Com muita facilidade, E aí, quando eu resolvi fazer, eu fui raciocinando e tal, para ser confortável, e eu sempre falo assim, eu lido melhor com a minha frustração do trabalho do que com a minha frustração com as coisas com ele. Que ele pequeno vai ser uma só vez, né? Não volta. E a gente só vê resultados bons, assim. Então, ótimo crescer, digital ou aqui mesmo, em questão financeira, tudo, né? A gente gosta. Não é nada errado, né? A gente querer ter dinheiro e tal, né? Que as pessoas têm isso, assim, meu Deus, né? Não, eu gosto mesmo, gosto de trabalhar e gosto de ter dinheiro. Mas tu vê que talvez muito mais não compensa a questão com ele, assim, né? Família e tal. Então agora eu tenho que achar esse meio do caminho, porque ele tem 5, daqui uns 5 anos que passa rapidão, ele já não vai mais querer ficar tanto com a mãe dele. Então, por enquanto eu tô sendo leva na natação, leva não sei aonde, vai fazendo tudo meio corridão, assim, é uma rotina bem intensa, mas que vale, né? Vale, assim, ver, estar ali com ele e tal. E aí é outra coisa, né? De novo, que o digital entra aí para facilitar isso até. A gente consegue trabalhar de outras formas. Então, que antes, se não estivesse aqui no consultório atendendo, se eu estivesse com ele, nada seria viável para trabalhar, né? Então, eu consigo conciliar um pouco, em alguns momentos, estar com ele e seguir trabalhando, né? Karina, vai ser assim, ó. Quando você colocar o seu produto daqui pro final do ano lá na Hotmart, aí você vai estar lá na natação, lá com o Francisco, de boa, aí deixa notificando o Hotmart Sparkle, né? De repente vai fazer plum, aí daqui a pouco plum, e aí você vai estar na natação do Francisco, vendendo, ajudando pessoas, entregando o seu infoproduto. Isso vale, não vale? Isso vale. Isso você quer, né? Hoje de manhã eu fui levar ele numa outra atividade ali que tem aqui, que se encaminha para o vôlei depois. Aí eu encontrei uma mãe ali, daí eu disse, sim, deixa eu que trabalhar. Aí deixei ele lá e eu preciso ir para o carro terminar minhas coisas no celular. Então a próxima etapa é essa, eu vou lá e vou dizer, sim, vamos uma conversa aí de mãe, assim, que tá ótimo. Nossa, tá entrando aqui. Hoje eu tô ainda na fase do produzir e ter que... Não, peraí que eu não posso ficar na conversa fiada enquanto o filho tá ali, não é a realidade, né? Mas tá no caminho, tá no caminho. E na realidade também eu busquei isso. Eu não posso reclamar, né, que vai ser o corridinho e tal, eu quis isso, né, eu gosto do sistema do trabalho, tanto é que minha mãe diz, trabalha menos. Não, eu gosto. Mais 2 coisas. Uma, indica um livro para nossa audiência, para quem está ouvindo, de repente se inspirar, algo que tenha mexido com você, que tenha te inspirado. O livro O Poder do Hábito.
Uou, esse sensacional. livro. É. Da capinha Funciona, amarela. é, Maravilhoso. funciona para tudo, né? Para dieta funcionar, para as coisas da vida funcionarem, para o Sensacional. trabalho. Esse livro é muito E bom. eu anotei aqui uma frase que você falou, que eu vou usar de citação aqui, que é tudo funciona quando a gente quer e tem vontade de trabalhar. Mas eu queria que você deixasse alguma mensagem, não pode ser uma frase, pode ser um pensamento, o que você tem de lição. Se você fosse entregar para todo mundo que é interessado, sabe, aquele não cai na caixa de spam. Uma mensagem que você fosse falar, uma frase, alguma coisa, uma inspiração para alguém tomar rumo na vida. Pode ser até para emagrecer, para entrar no grupo da Careda. Qual seria essa mensagem? Qual seria essa mensagem? Olha, o meu pensamento, que é o que eu falo aqui no consultório todos os dias e que vai direcionado para o emagrecimento, mas eu acho que é para o dia a dia, assim. A gente nunca vai estar 100% em tudo. Isso não existe. As pessoas querem estar 100% no trabalho, 100% na dieta, 100% na academia. Não existe. Tu vai ter um momento que tu vai estar mais fit, mais, né, focado nisso, e talvez vai ter um momento da vida que tu vai estar trabalhando mais e tu só vai diminuir o trabalho, por exemplo, ou o estudo, mas tu nunca vai desistir, né? Só vai alinhando e aí a coisa vai fluindo. É assim, Legal. quase o perfeito assim para funcionar. Botar em prática às vezes é difícil, né? Mas eu vejo que isso, inclusive, para a questão do digital e tal, a gente não vai conseguir estar o tempo inteiro em tudo, né? Então, que nem agora eu tô mais focada nessa parte e mantenho os atendimentos aqui no consultório, ok, assim. Mas não tem como estar tudo o tempo inteiro. Eu vejo isso muito em questão do emagrecimento, né? Mas eu vejo isso para as outras coisas, porque as pessoas acham que o emagrecimento e a alimentação e a atividade física vai ser linear sempre o tempo inteiro. Não vai ser, né? A gente não vai deixar de ir nos eventos, nas festas, e deixar de comer alguma coisa nesses momentos. O que funciona é a questão ali do dia a dia, a rotina, o tal do 80-20, né? O 80-20 funciona para bastante coisa, assim. Então, acho que num resumo é isso. Isso aí. Muito bom. Foi ótimo hoje, né, Flávio? Muito bom, muito bom. Saímos dos doutores, viemos para uma nutricionista top. Sigam, @NutriCarinaAlice. Entrem para o grupo de emagrecimento. Eu estou com vontade de entrar, mas é porque eu comi cuscuz, ovo, queijo de manteiga. Eu sei que ela vai me matar nesse grupo de emagrecimento, mas eu vou pensar seriamente nisso. De toda forma, Karina, eu queria mais uma vez dizer que você tem muito para crescer ainda. Você é uma personalidade, uma pessoa íntegra, né? A gente olha para você e enxerga isso, essa integridade. E realmente não precisa ter foco 100%, ser nota 10 em tudo. Mas eu acho que o principal de você aí está sendo a coragem de ousar. Então hoje a gente está gravando isso aqui, eu estou vendo a sua ousadia nessa questão que eu falei aí do post. E eu acredito que essa ousadia vai aparecer mais vezes. E eu espero que um dia eu possa dizer que pelo menos por algum tempo eu fui mentor junto com o Guarnieri, daquela famosa nutricionista Carina Alice, né? Veremos. Muito bom. Obrigado, Karina. Boa noite. Valeu. Obrigada, eu adorei nossa conversa. Foi Podem ótimo. entrar no grupo, as vagas estão terminando, só para falar. @NutriCarinaAlice, entrem agora. Aí, Restam vamos poucas mandar. vagas. Como é que é a frase, Flávio, que você fala da sua filha, que ela vai adorar fludar o perfil dela? Vamos lá fludar o perfil da Karina Alice. Não deixem ela dormir hoje de tantos directs. Ai, gente, eu dei o tique do direct também, não me venham com essa. Mandou, dá nervoso.